Olá, estamos ao vivo. Tudo bem com vocês? Vamos para mais um capítulo do Atitude Mental Positiva. Bom dia, Lucilene. Eu gosto quando tem umas pessoas que acordam cedinho, igual a mim, já entra na live, já tá querendo aprender coisa nova. Então, eu acho que se você está buscando novos resultados, tem que ter novas atitudes. E vou gravar algo sobre isso quando acabar essa live aqui. Então, nós vamos hoje para o capítulo 14 do livro Atitude Mental Positiva. E o título desse capítulo é Como Encontrar Satisfação em Seu Trabalho. Muitas pessoas, elas permanecem insatisfeitas, mesmo já estando há muitos anos naquela situação e não conseguem mudar. Ou não conseguem mudar de trabalho ou não conseguem mudar a sua percepção daquele trabalho. Então, vou falar algumas situações aqui agora de como você encontrar essa satisfação no seu trabalho. A gente já passou por inúmeros pontos aqui nesse livro, né? Passamos a questão de a gente mudar primeiro a nós mesmos. Falou nos últimos capítulos, falamos um pouco sobre a questão da riqueza. E esse capítulo aqui é o complemento do capítulo anterior. Deixa eu ver se no próximo a gente já vai para... Não vai. O livro é dividido em 3 partes. Deixa eu só ver aqui. 4, na verdade. E aí a gente vai para a 4ª parte na outra semana. Já tem mais um capítulo da 3ª parte. Então, mas como encontrar satisfação em seu trabalho? Então, você deve a si mesmo essa satisfação. Enquanto você estiver nesse trabalho que você escolheu, né? Então, satisfação é uma atitude mental. Eu já venho falando disso aqui há bastante tempo. Na verdade, esse Instagram tem esse propósito, né? Da gente ter essa mudança de mentalidade, de se encontrar e de mudar a sua mentalidade. Então, a sua satisfação no seu trabalho depende da sua atitude mental. Então, a nossa atitude mental é a única coisa que nós temos controle absoluto. Se eu queria dizer, controle absoluto. Né? Nós não temos controle sobre as outras pessoas, porque, no trabalho, a gente está em contato, em convivência com outras pessoas, né? Para quem trabalha para alguém, o dono da empresa e os outros colaboradores, para quem tem seu próprio negócio, os seus clientes e os seus funcionários. Então, a gente só tem controle sobre nós mesmos, nós não temos controle sobre outras pessoas. Então, você pode se dedicar a encontrar satisfação no trabalho que você está agora, ou você pode mudar de trabalho. Né? Não tem muita alternativa. Então, se você fizer algo, geralmente quando você faz algo de maneira natural, algo que você gosta, você está mais propenso a ter satisfação naquilo que você está fazendo. Se você está em um lugar de maneira forçada, que não é algo que realmente você não se sente satisfeito porque é algo que não vem ao natural. Aqui até a palavra é essa, entre aspas, não vem ao natural. Não tem. Você pode estar motivado de estar naquele lugar, mesmo que não seja algo natural, para poder aprender algo por um tempo e depois sair daquele local, mesmo que você não esteja satisfeito naquele momento. Então, eu até lembro que um dos meus mentores falava, fique nesse lugar que você está trabalhando até enquanto você aprende algo. Se você não aprende mais nada naquele local, chegou a hora de sair. E até ele falava que estimulava que nas empresas dele, ele não queria que os funcionários ficassem durante muito tempo, só o tempo suficiente para aprender algo e sair de lá, e abrir seu próprio negócio ou ir para um lugar melhor. Então, aqui conta a história de um homem chamado Jerry Hassan. E ele estava em um trabalho porque ele amava e conhecia bem o que fazia nesse trabalho. Então, ele
Só um minuto. Algumas sugestões que o autor aqui dá no livro é que para que você leia livros motivadores e inspiradores, né, para que você tire alguns aprendizados desses livros. Então, assim, você pode controlar a sua atitude mental pelo uso de automotivadores, que nós já falamos aqui em outros capítulos, os automotivadores ou fazer autopersuasão, né? Definir uma meta, já foi assunto de outro capítulo também, definir uma meta para poder alcançá-la e que essa meta seja alta, né? Porque aí vai te trazer desafio. E para ter sucesso em qualquer coisa é necessário conhecer as regras e entender como aplicá-las. É necessário dedicar tempo de pensamento construtivo, estudo, aprendizado e planejamento. Tudo isso que eu falei agora já foi assunto de outros capítulos. Então, se você não assistiu, volta, tem na galeria de vídeos, tem uma série com o nome Atitude Mental Positiva, que já falei 13 capítulos desse livro, tá? Então, um dos automotivadores que ele ensina aqui nesse capítulo de como você ter satisfação no seu trabalho é você falar para si mesmo, de estabelecer uma meta, ir atrás dessa meta, né? E dizer que ele está contando a história do Jerry, que todas as manhãs ele falava para si mesmo: sinto-me saudável, sinto-me feliz e sinto-me fantástico. E ele se sentia mesmo nesse trabalho que ele fazia. A história do Jerry é que ele era vendedor e no fundo, todos nós somos vendedores. Ou somos vendedores de produtos, ou somos vendedores de serviços, somos vendedores da nossa imagem pessoal. Então, no fundo, tudo é venda. Até alguns dos grandes players aqui na internet já fala isso. Tudo é venda. Se você não aprender a ser um bom vendedor, você não vai ter sucesso na sua questão de trabalho, né? Questão financeira. Então, tudo é venda. Então, o Jerry, antes de sair para as vendas e quando ele ia treinar a sua equipe, ele falava esse automotivador: sinto-me saudável, sinto-me feliz e sinto-me fantástico. Né? E todas as manhãs, ele, quando treinava, reunia a equipe, ele falava isso. E tanto Jerry quanto a sua equipe, eles estavam felizes e satisfeitos com os seus empregos, né? Porque ele mostra aqui algumas razões pelas quais eles estavam felizes. Porque eles estudaram bem o trabalho e conheciam bem as regras daquele trabalho. Então, é algo que a gente deve fazer se você se propõe a estar trabalhando em um lugar. Então, conheça bem as regras e conheça as técnicas, aplique as técnicas para que ele seja natural, né? Como eu falei no início, para que ele venha ao natural, que você não faça nada forçado. Então, defina metas regularmente e acredite que elas vão se cumprir. Estabeleça metas altas, foi assunto de capítulos anteriores. Mantenha uma atitude mental positiva, contínua com um automotivador. E desfrute da satisfação proveniente desse trabalho. Vou falar um pouco do meu trabalho. Para quem não sabe, eu sou cirurgiã dentista, minha formação inicial é cirurgiã dentista. Então, durante muito tempo, eu trabalhei como ortodontista, colocando aparelho. Mas já chegou um tempo que eu já não tinha essa satisfação de estar fazendo ortodontia. Apesar de ainda ter alguns clientes, não que eu faça mal, né? Atualmente faça de maneira sem compromisso, mas há muito tempo eu tinha vontade de fazer outra coisa dentro da minha profissão. E por questões, vamos falar, emocionais, eu não sentia que era capaz de fazer o que eu queria fazer. E daí, depois que eu comecei esse processo meu de autoconhecimento, tudo mudou, né? Porque quando você muda por dentro, por fora tudo muda. Então eu comecei a fazer um curso de algo que eu queria e hoje eu faço, além de ortodontia que ainda faço, eu faço próteses. Então a questão do resgate da autoestima das pessoas através do uso das próteses, de recuperar o seu sorriso, a sua autoestima, a sua qualidade mastigatória, isso tem me trazido muita satisfação. Então, isso é resultado do meu processo de autoconhecimento. Então, hoje, eu encontro mais satisfação proveniente do meu trabalho do que antes.
Então, eu vejo que eu faço bem, conheço bem as regras, estudei para isso e estou colhendo agora os frutos disso, de ter me dedicado a estudar e conhecer bem as regras desse momento. Então, se você não está satisfeito com o seu trabalho, tenta mudar dentro dele. E se você não está satisfeito com ele, muda dele. Então, eu tô... Bom dia, Mário. O título, estou falando aqui do capítulo 14 do livro Atitude Mental Positiva, e o título de hoje é Como Encontrar Satisfação em Seu Trabalho. Então, tenha esse automotivador. Sinto-me saudável, sinto-me feliz, sinto-me fantástico fazendo o que faço, né? Então, a nossa atitude mental faz a diferença nisso. Então, foi a atitude mental de Jerry, a Sam e dos vendedores que estavam na sua equipe que fizeram a diferença. Então, faça a diferença também na vida de outras pessoas. Tem uma história aqui de outro personagem aqui no livro que ele não estava satisfeito com o seu trabalho. Ele era motorista de bonde. E ele queria ser demitido, só que é aquela questão, às vezes você está muito tempo em um trabalho e você não tem coragem de pedir demissão daquele trabalho porque você está já há muito tempo nesse trabalho. Então, o que você pode fazer? Você pode mudar a sua atitude dentro daquele trabalho para encontrar satisfação lá dentro. Então, ele não teve coragem de pedir demissão da função de motorista de bonde, e o que ele decidiu? Que ele faria aquelas pessoas que andavam no transporte no qual ele era o motorista, faria aquelas pessoas felizes. Então ele começou a ser mais gentil e ao cumprimentar aquelas pessoas. E o que aconteceu? Os seus chefes não gostaram da atitude dele e demitiram ele, que era o que ele queria porque não estava satisfeito. E daí o que aconteceu? Ao adquirir aquela habilidade, ele foi ser vendedor e foi um dos maiores vendedores da companhia de seguros que ele foi. Então, às vezes, a sua mudança de atitude vai te levar a lugares que você não chegaria se mantivesse a mesma atitude mental. Porque o sucesso é alcançado quando você tenta e quando você se continua mantendo tentando em fazer algo. Então, uma meta bem definida vai fazer você se empolgar de chegar em determinado lugar. Então, não importa o quão monótono o seu trabalho seja, você sempre pode arrumar dentro dele uma motivação para você encontrar satisfação. E você deve desenvolver uma insatisfação inspiradora, né? Porque você nunca deve estar... Não que você tenha que ser reclamão, porque isso... aqui até tem a atitude mental negativa. Sabe aquelas pessoas que vivem reclamando de tudo, até não estão no trabalho tão ruim, mas encontram insatisfação em tudo, né? Essas pessoas são infelizes, né? Elas buscam de tudo, são mimizentas, sabe? Reclamonas, tem uma atitude mental negativa, acha que o trabalho é longo demais, acha que o horário de almoço é curto demais, acha que o chefe é rabugento demais, acha que a empresa não valoriza você, não te dá férias suficientes. Então, enfim, se não está satisfeito, sai de lá, para de reclamar. Então, isso aconteceu comigo. Eu trabalhava no serviço público que eu não estava satisfeita lá. Para quem entrou agora depois, sou cirurgiã dentista. Tenho o meu empreendimento, tenho o meu consultório, mas eu também trabalhava no serviço público e eu não estava satisfeita. E só que por questões de insegurança, só consegui sair depois que entrei nesse processo de autoconhecimento, por questões de insegurança, né, de ter aquele dinheiro certo, por não acreditar em mim que eu podia dar certo no meu trabalho. Já sou dentista há tanto tempo, já tenho consultório há tanto tempo, mas estava presa lá naquela falsa segurança. Enfim, e aí pedi demissão do serviço público, e até hoje as pessoas que me encontram não acreditam, porque trabalhava na prefeitura, né? Todo mundo quer esse emprego da prefeitura. E eu pedi demissão, realmente, para poder investir tempo no meu empreendimento. E o que acontece? Eu estava lá insatisfeita, porque as coisas não funcionavam, porque as coisas quebravam, não tinha material suficiente, e eu tinha duas opções: ou continuar lá e reclamando por estar naquela situação, ou sair, que foi o que eu fiz. Então, se você não consegue mudar dentro do seu trabalho, a outra opção vai ser sair do seu trabalho. Você pode
mudar dentro, você controlando a sua atitude mental. Então, só para a gente ficar já encaminhando para o final, ele, como eu estava falando, de você desenvolver uma insatisfação inspiradora, de que nunca esteja satisfeito naquele local que você está, né? Mas que tenha o ímpeto sempre de melhorar e se aperfeiçoar. Não só a si mesmo, mas as pessoas, o mundo ao seu redor. Às vezes a gente não consegue mudar o mundo em si, mas muda o mundo ao seu redor, as pessoas que você convive, seja um líder inspirador. Então a insatisfação, travou aqui, deixa eu ver. Olá. Acho que travou. O pessoal que tá aí me diz se tá travado, por favor. Tá travado. Tá normal? Pra mim tá travado, então eu vou continuar falando, tá? Então, essa insatisfação sua inspiradora pode motivar outras pessoas a terem sucesso, porque vão se inspirar em você. Muitas pessoas, elas não chegam pra ti pra falar que se inspiram em você, mas elas estão ali te observando. Na maioria das vezes, nem fala que você a influencia, né? E só pra gente terminar, aqui tá o subtítulo fala: você é um peixe fora d'água. Quando você tiver em um certo trabalho que se sinta um peixe fora d'água, eu já falei isso, você pode mudar de cargo, você pode sair da empresa, ou você pode, dentro daquele cargo que você está, se transformar em um peixe dentro d'água, né? Porque eu até conheço um médico em um posto de saúde que eu trabalhava, que ele era um peixe fora d'água. Por quê? Era serviço público, a gente sabe aqui a realidade do Brasil qual é, as pessoas não chegam no horário, não cumprem horário, muitas vezes atendem mal os clientes, enfim. E esse médico, eu não vou falar o nome por questões de ética, né? Mas era um peixe fora d'água, ele chegava antes da hora, só saía no final, atendia bem os pacientes, era um excelente médico. E o que aconteceu? Pessoas começaram a criticá-lo por ele ser assim, porque a maioria não faz. Então ele era um peixe fora d'água. E o que aconteceu? Um grupo lá de pessoas chamou a coordenação, falou que ele era um mau médico, enfim. A maioria da equipe dele estava fora, né? E aí as pessoas que estavam não tiveram coragem de defendê-lo nessa reunião. Fiquei revoltadíssima porque eu não estava lá. E ele acabou sendo transferido para outro posto. Por quê? Ele era um peixe fora d'água dentro daquela unidade de trabalho, né? Assim, algo revoltante, mas que acontece, é a realidade. Então, ele foi colocado para fora. Então, quando você é um peixe fora d'água, isso pode acontecer. Então, para ajudar a solucionar essa questão de você se sentir um peixe fora d'água dentro de um trabalho, aqui eu estou falando que ele era acima da média para aquelas pessoas, mas você pode estar insatisfeito, né, por você não estar sendo valorizado ali. Então muda a sua atitude mental, muda a sua atitude mental de negativa para positiva e faz algo para reconfigurar aquele local de trabalho que você está, certo? Então agradeço a presença de vocês aqui. Espero que tenha contribuído na vida de vocês para quem está insatisfeito no seu trabalho. Então muda a sua atitude mental, tenta mudar, reconfigurar o cenário onde você está, tenta mudar de cargo. Se você não consegue realmente, então muda de lugar, sai dali de onde você está e vai para um lugar onde você realmente esteja satisfeito, que você vá se sentir valorizado. Não vale a pena você se manter em um lugar infeliz, tá? Então, bom dia para vocês. Agradeço mais uma vez a presença de quem esteve aqui e a gente se vê na próxima semana.